Então, desde que esse mundo é mundo, queridos, o Senhor tem chamado a atenção do seu povo, da sua igreja, para Ele, né? Volte-se para mim, olhem para mim, vejam os meus mandamentos, releiam aquilo que eu os ensinei, né? Apliquem às vossas vidas aquilo que eu tenho ensinado desde sempre, e eu tenho exortado para que não perca vocês, né? Para que o meu povo não se perca, eu sempre tenho refinado vocês, não como na prata, mas de uma forma diferente, né? De uma forma diferente, com amor, né? Exortando, corrigindo, mas em amor, com a finalidade de não perdê-los. Então, queridos, é muito lindo, sabe? Esse capítulo 48 tem essa mensagem profética, e sabe que é uma profecia, mas uma profecia já cumprida, porque ele fala da redenção, e eu e você sabemos que nós já fomos alcançados, né? Quando o Senhor deu essa mensagem para o profeta Isaías, para entregar para o seu povo, né? O povo também, não na medida que nós temos, né, o cumprimento de todas essas promessas, mas esse povo também já tinha o cumprimento de promessas até aquele momento, porque Deus já tinha os livrado, né? Deus já tinha livrado ele da mão de inimigos, de nações inimigas, já tinha dado livramento, socorro para o seu povo. Ele é um Deus presente, ele continua sendo esse Deus presente, né? E essa mensagem profética de Isaías, do capítulo 48, queridos, ela é tão atual quanto muito mais atual do que qualquer jornal de hoje, porque o Senhor continua fazendo isso. Deus, ele não desiste do seu povo. Queridos, que amor é esse, né? Como que pode? Há pessoas no mundo que não ainda conhece ou ainda não conseguiu entender quão profundo, né, e quão inalcançável é o amor de Deus para com a vida dele, né, para com a vida dela. Queridos, Deus te ama, e ele te ama de uma forma que nós não conseguimos colocar palavras para demonstrar a profundidade, a grandeza, né, a altitude desse amor. Então, sabe o que é lindo, queridos? Que ele exorta e ele reafirma o seu amor e a sua redenção. Ele reafirma que ele vai estar ali cumprindo cada uma das suas palavras. E sabe o que é lindo? Que desde lá, desde Isaías, né, desde essa época aqui, o Senhor, ele diz assim, olha, vocês não estão conhecendo o futuro por intermédio de outros deuses, mas vocês só conhecem do futuro por intermédio de mim. Eu sou o único Deus, eu sou o Senhor. Sou eu que trago ao conhecimento de vocês sobre as coisas futuras. Não é nenhum outro Deus, não é por nenhuma outra forma, nem por um outro caminho, nem por um outro Deus, mas somente eu, o único Deus, vou trazer para vocês o conhecimento do que é futuro. Porque aquilo que eu falo na minha palavra, eu cumpro para que vocês saibam que eu sou o único Senhor, o único Deus. Queridos, ele é lindo, né? Deus é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso, ele nos deixa maravilhado quando nós estamos na sua palavra, né? Tentando entender um pouquinho das suas maravilhas e ficamos assim também, boquiabertos com o Senhor. Então, esse capítulo 48, né? A casa de Jacó, ele se refere a esses descendentes, né? Do patriarca Jacó, que ele renomeou como seu povo, o povo de Israel, né? Que representa a nação escolhida por Deus. Querido, você é alguém escolhido por Deus. Eu tenho a plena convicção disso, porque o Senhor deixou as suas cartas de amor para nós, deixou na história escritos eternos, para que hoje essa mensagem chegasse até você, né? Para que a mensagem da redenção, da salvação, da oportunidade, né, das boas novas chegasse até mim e até você, como está chegando agora, né? Então Jesus, ele já te escolheu, o Deus Altíssimo, ele já te escolheu desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, né? E ele deixou isso escrito, provando para nós que ele é um Deus que cumpre promessas e que todas as suas profecias estão mais do que cumpridas e se cumprindo nos dias de hoje, né? E desde lá em Isaías, queridos, ele já estava falando que o Redentor viria, né? E hoje eu e você sabemos que Cristo já veio, né? Que ele já cumpriu tudo o que ele precisava cumprir. O que nos resta então, Roseli? Nos resta crer, queridos. Nos resta crer para nós entrarmos, fazermos parte desses descendentes, sabe? Que foram alcançados, estão sendo alcançados e ainda serão alcançados por essas ricas promessas do Senhor, né? Então, Deus chama a casa de Jacó a ouvir a voz dele, né? E ele critica, querido, ele criticou lá atrás, ele continua criticando, porque a palavra de Deus, ela não muda.
né? Ele continua criticando. Não sejam hipócritas diante de mim. Sejam verdadeiros, não sejam falsos. Não sejam incrédulos, não digam que me adoram e que me servem e depois vão idolatrar outros deuses, né? Ou idolatrar a si mesmo. Não façam isso porque eu sou o Deus da verdade. Eu conheço os vossos corações, as vossas intenções, as vossas motivações, né? Então o Senhor, ele mostra, né? Ele critica essa hipocrisia do seu povo, a falsidade do povo, a mentira do povo, para que o povo caísse em si e se voltasse para ele, querido. Não é para perdição que o Senhor faz isso. Deus exorta o seu povo para remi-los, né? Para livrá-los da morte eterna, porque ele ama esse povo, queridos, né? Prova disso é que desde que esse mundo é mundo, o Senhor tem escrito: meus filhos, se arrependam, voltem-se para mim, porque eu tenho vida para vocês, eu não tenho morte. O mundo lhes oferece uma vida falsa, né? Uma vida medíocre, mas eu tenho vida e vida abundante, eu tenho vida eterna para oferecer para vocês, né? Então é muito lindo, queridos, aqui ele destaca essas profecias já cumpridas, né? Provando que ele é o único Deus verdadeiro, capaz de falar e de executar, né? Ele também anuncia o juízo sobre a obstinação do povo, né? Todos aqueles que ficarem obstinados e não se arrependerem, queridos, só vai restar o juízo de Deus, né? Então, sempre o Senhor vai estar levantando alguém, né? Uma voz profética para lembrar o povo de Deus: não sejam obstinados, voltem-se para mim, se arrependam, porque há redenção em Cristo Jesus. Que lindo, queridos. E aí ele fala assim, promete a libertação do povo de Deus do cativeiro babilônico, né? E hoje, queridos, o que é a Babilônia? É tudo que o mundo oferece que nos afasta do Senhor, né? Então Deus também, ele traz essa exortação também para os nossos dias de hoje: saiam dela, povo meu, né? Saiam e não olhem para trás, porque o que eu tenho para vocês é algo muito maior, muito mais excelente. Eu tenho paz, né? Que a Babilônia não pode oferecer, que o mundo não oferece. A paz desse mundo é passageira, queridos, e ela é falsa. A paz de Deus, ela permanece. O povo de Deus, tendo a paz de Deus, eles entram no poço e eles saem, né? Eles entram na fornalha e eles saem, eles vão para a boca do leão e eles saem, entende? Isso só porque a paz de Deus está neles, né? Então a paz de Deus tem que estar em nós. Então a libertação, o Senhor sempre nos ofereceu a libertação, queridos, né? Então só não é liberto aquele que não quer abandonar o pecado, aquele que não quer abandonar o erro, porque todo aquele que desejar abandonar o erro e se posicionar com relação a isso, Deus vai enviar a libertação, Deus vai enviar uma porta aberta, um escape, um livramento, e vai salvá-lo, vai dar oportunidade, porque Deus é o Deus que gera oportunidade para a pessoa se salvar e não se perder, né, eternamente do Senhor. Então, exortando para que fujam de Babilônia e não olhem para trás. E o assunto principal, né, como toda carta do Senhor escrita para nós, tem um assunto principal, nesse capítulo 48, é a fidelidade e a soberania de Deus. Olha, eu sei de tudo que vai acontecer. Eu estava lá desde o princípio, eu estou hoje e eu estarei amanhã. Eu sei como você se comportou lá atrás, eu sei como você se comporta hoje e eu sei muito bem qual vai ser o seu comportamento amanhã. Então, decida estar comigo, porque eu sou o único capaz e sou o único que falo e cumpro aquilo que eu falo para o meu povo. Então, eu sou fiel, né? Eu sou soberano e não há outro Deus além de mim. Então, eu conheço tudo a seu respeito e sei tudo sobre o futuro. Se você quer estar lá, estar em paz, esteja comigo. E, queridos, que coisa linda, né? Que coisa linda, sabe? Sabe o que eu acho mais lindo? É que Deus, conhecendo o passado, o presente e o futuro, ele sabe todas as merdas, né? Perdão da palavra, de que eu e você somos capazes de cometer. E ainda assim, ele fala, ó, eu sei como você foi, como você é e como você será, mas eu estou te escolhendo. Se você me escolher também, eu vou estar com você em todas essas fases. E aí me diga se você não vai ser vencedor se eu estiver com você. Queridos, que Deus é esse? Que Deus é esse? Ele é maravilhoso, queridos, né? Como que pode você rejeitar um Deus desse? Que sabendo que você é um cabeção, uma cabeçuda, ele te ama nesse ponto de estar com você, né? E fazer você refletir e aceitá-lo para você receber o melhor de Deus, entende? Né? Ele não precisa, queridos. Quem precisa somos nós. Nós é que precisamos de redenção. Nós é que precisamos ser perdoados. Nós é que precisamos ser aceitos por Deus. E ele diz, olha, se você escolher estar comigo, eu vou caminhar contigo e você vai ser vencedor. Não tem outro resultado senão vencer comigo.
E tem pessoas que decidem caminhar sem a presença do Senhor. Não dá para entender, queridos, não dá. Como que você pode rejeitar um amor desse? Verdades difíceis de engolir. Pois é. Enfatiza a capacidade única de predizer o futuro. Deus é o único que conhece o futuro. Somente Deus sabe como refinar o seu povo, né? Como refina não somente a prata, mas o ouro, né? Com a finalidade de nos salvar. Todas as nhacas da nossa vida, Deus é poderoso para arrancar, né? Para nos purificar, nos deixar em condições de sermos salvos, eternamente salvos, estar com Ele, né? Então, deixando claro que haverá de vir buscar a Sião, o Redentor de Israel. Sim, queridos, ele virá buscar, né? Então, se nós fôssemos resumir, né, esse 48, ali do verso 1 ao 3, ele faz essa denúncia, né? Ele denuncia a hipocrisia do seu povo. Deus é um Deus que mostra o pecado. Mostra, sabe para quê, queridos? Não é para expor, não, né? Ou porque ele não nos ama, é justamente porque ele nos ama, para gerar em nós a oportunidade de nós olhar para aquilo, ver que nós estamos errados e voltarmos, né? Tomar o caminho certo, né? Então, Deus denuncia o nosso pecado para a gente poder voltar para o caminho certo, abandonar o pecado, né? A denúncia é para isso, não é para outra coisa, né? Deus é lindo. E depois ele faz uma declaração de eternidade. Ó, se você se arrepender, o que eu tenho para te oferecer é isso, a eternidade comigo. Topas? Meu Deus do céu, né? E depois ele faz a promessa de redenção, né? Ainda que vocês não conheçam o futuro, eu conheço. O que eu tenho para vocês é salvação eterna, né? Então se arrependam, endireitem suas veredas e venham, né? Assim diz o Senhor, o teu Deus, o Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu que te ensino o que é útil, né? E que te guio pelo caminho em que deves andar. Queridos, só existe um caminho que os filhos de Deus devem andar, e é o caminho reto, caminho do Senhor. O 48:18, ele escreve um lamento, uma declaração. Se tu tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, ó Israel, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Queridos, quem que pode, né, com as ondas do mar? Então assim será e assim é a justiça daquele que serve e ouve os mandamentos do Senhor. Ninguém pode, né? Quem é que pode contra uma onda do mar, para a via do mar? Ninguém pode, né, queridos? Então, ninguém vai poder arrancar a justiça da sua vida se você estiver no caminho reto do Senhor, servindo o Senhor e obedecendo o Senhor. Que coisa linda. Destacando que as consequências, né, daquele que não obedece aos mandamentos. Então, chamando a libertação, porque se você não for liberto, as consequências virão sobre a sua vida. Pode ser que quando elas vierem, você não subsista, você morra e morra longe de mim, da minha graça. Então, queridos, não é isso que Deus tem para mim e para a sua vida. Ele tem uma libertação plena, né, e uma vida eterna também com ele, né? Sai da Babilônia, fuge de dentre os caldeus. O Senhor remiu o seu povo, servo de Jacó, simbolizando, querido, que a salvação futura, né, existe, ela é real. Basta que nós nos arrependemos, né, e saiamos do estado de rebeldia e nos acheguemos ao Senhor, né, entendendo que ele é o único capaz de salvar-nos. Amém, queridos? Então, quero deixar essa breve mensagem aqui para vocês, né? E logo mais nós voltaremos com mais um pouquinho de palavra aqui no Verdades em Goles, né? Dessa vez tão maravilhosamente fáceis de ouvir, né? E nos deliciar nesse amor tão grandioso que o Senhor tem por mim e por você. Queridos, Jesus te ama e Ele está disposto a te dar uma vida diferente. Basta você entender isso, né? Pegar isso como verdade para sua vida, né, e dizer, Senhor, é isso que eu quero o Senhor como o único e suficiente Senhor da minha vida, eu te aceito como o único Senhor, salva-me de mim mesmo, porque é de nós mesmos que o Senhor tem que nos salvar, amém?